Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema super relevante, o cenário de segurança cibernética aqui no Brasil. Oi? Pois é, um cenário bem complexo. Exato. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, classifica o Brasil como uma potência cibernética de terceiro nível. Isso já dá uma ideia. Uhum. Tem capacidade, mas ao mesmo tempo enfrenta assim uma combinação bem única de ameaças que vêm de fora e desafios que são muito nossos, locais. E com o Brasil ganhando mais destaque global, né? E essa população enorme conectada. Vira um alvo mais interessante, não tem jeito. Com certeza. Então, para quem quer entender rapidinho as dinâmicas, sabe? As políticas, as ameaças que rondam por aí, o quão preparados estamos ou não e os desafios que não saem da pauta, acho que aqui é o lugar. Exato. A gente vai dar uma olhada em várias fontes. Tem relatório do IIS, análise de segurança do Google, da Mandiant, da Cisco também. Vamos falar da LGPD, claro, e de uns incidentes que deram o que falar por aqui. Isso aí. A ideia é mapear mesmo esse terreno. A gente vai desde, como as políticas evoluíram, o que a LGPD está mudando na prática, Uhum. até os ataques de espionagem que vêm de outros países, o nosso próprio mercado interno de cibercrime, que é bem ativo, Nossa, e ver como as empresas brasileiras estão se virando, né? E os gargalos que ainda existem, tipo falta de coordenação, falta de gente qualificada. Vamos tentar conectar esses pontos. perfeito. E por onde a gente começa? Talvez pela base, né? A estrutura legal, política. Acho uma boa, pelo começo. Ok, então vamos lá. A política cibernética brasileira, ela não surgiu do nada, né? Tem uma história. Começou com um foco bem militar, lá atrás. Sim, o CGSI, o Sistema Militar de Defesa Cibernética, era bem essa pegada. Isso. Mas aí, 2013, as revelações do Snowden mudaram tudo, né? Mostraram aquela espionagem da NSA, inclusive aqui no Brasil. Foi um baque, né? Um choque de realidade. Total. E isso meio que forçou a mão para o Marco Civil da Internet em 2014 e também abriu mais o Brasil para discutir isso com outros setores. Lembra do Net Mundial? Lembro. Foi um momento importante de mais diálogo, né? E essa evolução continuou. Veio a Política Nacional de Segurança da Informação, a PNSI, em 2018, Uhum. e depois a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a ECIBER, em 2020. Mas um passo gigante mesmo foi em 2022. Ah, quando a proteção de dados virou direito fundamental na Constituição. Exatamente. Isso deu um peso enorme para o tema. E agora está rolando essa discussão de criar uma Agência Nacional de Cibersegurança, meio inspirada na CIS americana. Para tentar organizar a casa, né? Centralizar um pouco. Para tentar dar mais coesão, porque a coordenação ainda é um ponto que pega. E falando em dados, no centro de tudo isso está a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados lá de 2018. Isso, que bebeu muito na GDPR europeia, claro, mas tem as nossas jabuticabas, né? Nossas particularidades. Sim, ela define o que é dado pessoal, o que é dado sensível que precisa de mais cuidado ainda. Exato. Estabelece princípios importantes, tipo, para que você vai usar o dado, se precisa mesmo daquele dado, e as bases legais, né? O consentimento é o mais famoso, mas tem outras. Cumprir uma lei, executar um contrato, o tal do legítimo interesse. E os direitos de quem é dono do dado, né? O titular. Poder acessar, corrigir, pedir para levar para outro lugar, cancelar o consentimento, isso é fundamental. E não ficou só no papel, pelo visto, a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada em 2020 e ganhou mais autonomia depois. Sim, está ativa. Já está fiscalizando e, mais importante, aplicando sanções. É verdade. Teve aquela primeira multa, né, em 2023, para uma microempresa, a Telecal. Isso, a Telecal Infotelecom, por tratar dados sem base legal e ainda atrapalhar a investigação. Foi um recado, né? Tipo, vale para todo mundo, pequeno ou grande. E depois teve o caso do IANSP, um órgão de saúde lá de São Paulo. Também.
multado por demorar para avisar sobre um vazamento e por falhas de segurança mesmo. Ou seja, o setor público também está na mira, não tem desculpa. E o valor total das multas já está considerável, né? Mais de 98 milhões desde 2023. Pois é, mostra que a ANPD está pegando mais firme. E ela também está soltando regras, como a Resolução 15 de 2024, que detalha bem como e quando avisar sobre um incidente de segurança. Civil, financeiro, de criança, idoso, dado de autenticação, sigiloso, ou se for um vazamento em larga escala. Ah, e tem que comunicar a ANPD e os titulares dos dados em até 3 dias úteis. Isso é rápido. Bem rápido. Bota uma pressão por agilidade e transparência. E não para aí. Tem que guardar registro de todos os incidentes por 5 anos, mesmo os que não precisaram ser notificados. Organização interna, né? Exatamente. Mas, assim, nem tudo é um mar de rosas. A gente sabe que a implementação da LGPD, o próprio fortalecimento da ANPD tiveram seus obstáculos políticos no caminho. Sim, não foi simples. E ainda tem uma questão meio cinzenta na governança cibernética. Uma tensão entre o controle mais civil, que muitas vezes fica sob o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e o controle militar com o Comando de Defesa Cibernético, com o DECIBER. Essa sobreposição, essa dualidade, às vezes gera ruído, dificulta uma resposta única. A gente viu isso em exercícios como o Cyber Guardian, por exemplo. Falta de alinhamento. Falta uma estratégia nacional mais coesa na prática, sabe? E falta capacitação em todo lugar. E a LGPD mexe até com outras áreas, tipo prevenção à lavagem de dinheiro, onde você precisa coletar dados, mas tem que respeitar a privacidade. É um equilíbrio delicado. Complicado. Bom, saindo um pouco da lei e da política, vamos para o lado que talvez mais assuste: as ameaças. Parece que o Brasil está numa situação delicada, né? Levando ataque sofisticado de fora e, ao mesmo tempo, com um crime organizado digital bem ativo aqui dentro. É bem isso, um cenário duplo. Se a gente olha para as ameaças que vêm de fora, espionagem de Estado é uma realidade. O Google mesmo já reportou campanhas ligadas à China, mirando o governo federal, governos estaduais aqui. Como eles fazem isso? Usam muito phishing direcionado, sabe? E exploram vulnerabilidades conhecidas, tipo uma falha que teve no Zimbra, um software de e-mail, para tentar entrar nos sistemas. Nossa. E a Coreia do Norte também está bem ativa por aqui. Segundo o Google, eles foram responsáveis por quase 1/3 dos ataques de phishing contra alvos do governo brasileiro desde 2020. 1/3? É muita coisa. E o que eles querem aqui? Quais setores eles miram? Os alvos são variados, governo claro, mas também setor aeroespacial, tecnologia, área financeira e um destaque especial para o setor de criptomoedas e fintechs. Ah, faz sentido, pelo potencial financeiro. Exato. A gente viu grupos como o Pukchong usando aplicativos falsos, tipo disfarçados de testes para vagas de emprego, para atacar profissionais de cripto aqui no Brasil. Outros grupos miraram a indústria aeroespacial, diplomatas. Caramba! E tem até um alerta global sobre o risco de trabalhadores de TI norte-coreanos se infiltrando em empresas. Isso ainda não foi confirmado diretamente aqui, mas para o nosso ecossistema de startups que está crescendo, é um risco para ficar de olho. Além dessa espionagem, tem a extorsão, né? Ransomware. Sequestro de dados pedindo resgate. Isso pega muito no Brasil. Pega, e pega forte. É um problema global, mas aqui o impacto é grande. Tem um grupo, o Ransom Hub, que no site deles, onde vazam dados, o Brasil aparece como o segundo país mais visado. Só perde para os Estados Unidos. Segundo país? Impressionante. E os setores mais atingidos por eles desde 2023 são tecnologia, saúde e financeiro. A gente viu também grupos como o QSEC atacando especificamente a área da saúde aqui, tipo o caso da Medic Solution. O que aconteceu lá? Exploraram uma falha básica de configuração, um bucket S3 da Amazon, um lugar de armazenamento na nuvem, que estava mal configurado, aberto. Deixaram dados de clientes expostos, erro primário com consequência grave. Não pode dar mole com configuração, né? De jeito nenhum. E não dá para esquecer do Lepsus, né? Grupo que ficou mundialmente famoso atacando Microsoft, Nvidia, Samsung. Sim. Mas um dos primeiros grandes ataques deles que chamou a atenção foi aqui, contra o Ministério da Saúde, lembra? Lembro, foi um caos.
Pois é. E o interessante é que membros importantes desse grupo foram presos aqui no Brasil e também no Reino Unido. Mostra essa conexão local, né? Falando nisso, e as ameaças que nascem e crescem aqui mesmo? Tem um mercado brasileiro de cibercrime. Tem, e é bem peculiar. A gente tem criminosas locais muito focados em roubo de conta bancária, clonagem de cartão, que eles chamam de carding, fraudes em geral, e uma especialidade, que é a distribuição de malware bancário. Trojans bancários. Exatamente. Grupos como Pineapple usam iscas bem locais, tipo se passar pela Receita Federal, para distribuir ladrões de informação como o Astaroth. E eles são espertos, usam serviços legítimos de nuvem, tipo Google Cloud, AWS, Azure, para hospedar os ataques deles. Dificulta a detecção, né? Muito. Outro grupo, FluxRoot, espalha o Grandoreiro, outro malware bancário conhecido. E o curioso é como eles se organizam. Usam muito Telegram, WhatsApp, para vender ferramentas, trocar informação. Mais do que aqueles fóruns secretos da Deep Web. Interessante essa dinâmica. É. E a capacidade técnica individual talvez não seja a mais alta do mundo, mas eles têm uma cultura forte de se ajudar, de ensinar uns aos outros. Uma espécie de mentoria do crime. E a gente teve casos internos que deram muito o que falar, né? Vazamentos enormes, prisões. Sim. Aquele mega vazamento de 2021 foi assustador. Dados de 223 milhões de brasileiros expostos, incluindo gente que já morreu. A suspeita caiu sobre a Serasa Experian na época, mas eles negaram. Até hoje não se sabe direito, né? Exato. E, mais recentemente, teve a prisão daquele hacker conhecido como US Dodge, acusado de invadir sistemas importantes lá fora. FBI, Airbus e até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sofreu ataques em 2020. Não mudou o resultado de eleição, mas atrasou a divulgação, gerou uma desconfiança. Com certeza gerou. E olhando para esses ataques todos, de fora, de dentro, como eles costumam entrar? Quais são as portas mais comuns? Olha, as portas são muitas, mas o phishing, aquele e-mail ou mensagem falsa, continua sendo campeão. A IBM diz que está por trás da maioria das brechas por erro humano. Ainda caem nisso? Ainda. Vimos também exploração de falhas que não foram corrigidas, como no caso do Zimbra que mencionei. O abuso de serviços de nuvem legítimos é outra tática que aparece sempre, tanto com grupos daqui quanto de fora. Configuração errada, como no caso da Magic Solution. Isso, configurações inseguras são um prato cheio. E tem técnicas mais direcionadas, tipo SIM swapping, que é clonar o chip do celular para roubar acesso. Perigoso isso. Muito. Suborno de funcionário para ter acesso interno e aqueles ataques de fadiga de MFA. O que é isso? MFA é a autenticação de múltiplos fatores, né? Aquela senha mais um código no celular, por exemplo. Na fadiga de MFA, o criminoso fica bombardeando o usuário com pedidos de aprovação no celular sem parar, até que a pessoa de saco cheio acaba aprovando sem querer. O Lepsus usava muito isso. Nossa, que chato e perigoso. No fim das contas, o que a gente vê é que a falta de treinamento, a falta de atenção do usuário, continua sendo o elo mais fraco da corrente. Faz sentido. Bom, diante desse monte de ameaça, como é que o Brasil está na foto do preparo? O IS como em terceiro nível, a ONU diz que a América Latina é a região menos preparada do mundo. O cenário não parece muito bom, né? É um quadro com luzes e sombras, digamos. Se a gente olha para a infraestrutura de tecnologia, tem pontos fortes. Temos uma boa rede de satélites e Fortaleza virou um ponto nevrálgico de cabos submarinos. Isso é ótimo. Verdade. Mas, por outro lado, a banda larga fixa ainda não chega para todo mundo. A desigualdade digital é um problemão. O 5G está vindo, com Huawei, Nokia, Ericsson participando, mas com aquelas restrições para Huawei em redes do governo por questões políticas e de segurança. Entendi. E as empresas? Como elas estão se saindo? A Cisco tem aquele índice de prontidão, né? O que ele diz sobre o Brasil? Diz, e os dados mais recentes mostram que, no geral, no mundo todo, a prontidão meio que deu uma estagnada. Não está melhorando muito. E aqui no Brasil a situação exige atenção, sim. Como assim? Analisando os 5 pilares que a Cisco avalia. Primeiro, inteligência de identidade. Gerenciar quem acessa o quê.
teve uma leve melhora, mas só 7% das empresas brasileiras estão no nível maduro, ou seja, totalmente preparadas. Usam até IA para ajudar, mas a base ainda precisa ser fortalecida. Só 7%? Baixo. Bem baixo. Depois, confiabilidade das máquinas. Proteger os dispositivos. Um pouco melhor, 14% no nível maduro. Tem algum avanço, mas a maioria ainda está correndo atrás. Aí vem resiliência da rede, proteger a comunicação. Esse é o calcanhar de Aquiles segundo as próprias empresas. Quase 30% disseram que é o mais difícil, e só 10% estão maduras. A complexidade das redes hoje, parte na empresa, parte na nuvem, complica demais. Imagino. E a nuvem? Reforço de nuvem é o quarto pilar. Também só 7% de maturidade. Muitas usam inteligência artificial na nuvem, quase 60%, mas a implementação de controles básicos de segurança na nuvem ainda falha bastante. Falta o básico, às vezes. Exato. E por último, fortificação com IA. Usar IA para se defender. Aqui quase não mudou de 2024 para cá. O que chama atenção é a desconfiança. Só 1/3 das empresas se sentiria confortável em deixar a IA automatizar tudo na segurança. Mas usam IA, né? Usam. 93% usam para inteligência de ameaças, 87% para detecção. Mas não confiam 100%. Só 41% deixam a IA automatizar totalmente a detecção, por exemplo. E tem o problema do Shadow AI. O que seria isso? IA sombra? 60% das empresas admitem que não têm visibilidade ou confiança para saber se os funcionários estão usando ferramentas de IA por conta própria, sem aprovação da empresa. Isso é um risco cego enorme. Nossa, isso é muito sério. E esses números são mais preocupantes ainda quando a gente pensa que quase metade das empresas no mundo sofreu ataques no último ano e a maioria espera um incidente grave logo logo. Exatamente. E a nossa capacidade de responder quando o ataque acontece. Como estamos aqui no Brasil? .br, que coordena respostas no nível nacional. Tem o cetir.gov para o governo federal, o cisc.gov.br e umas 30 e poucas equipes setoriais, os CECIRTs. Até criaram uma rede federal para tentar integrar tudo isso. Parece bom, mas funciona na prática. Aí é que tá. A coordenação ainda esbarra naquela tensão entre GSI e militar que a gente falou, e tem muitas fragilidades nos níveis estadual e municipal. O próprio TCU já apontou falhas básicas em órgãos do governo, tipo falta de backup. Backup? Uma coisa tão básica. Pois é. E tinha muito aquela cultura de não reportar incidentes. Às vezes, por não ter uma lei que obrigava claramente algo que a resolução da NPD agora tenta mudar, ou por medo de sujar a imagem da empresa ou do órgão. Isso sempre atrapalhou muito a gente entender o tamanho real do problema e aprender com os erros dos outros. Dificulta a defesa coletiva, né? Exatamente. E tem outro ponto que sempre volta. Falta gente qualificada, né? Crônico. É um gargalo crítico mesmo. As fontes que a gente viu apontam uma falta aguda de profissionais de TI em geral, considerada a segunda maior carência no mercado de trabalho brasileiro. Segunda maior? Nossa. E a qualificação média de quem já está no mercado, às vezes, é baixa. Isso dificulta adotar e usar tecnologias novas com segurança. Até em inteligência artificial, onde a gente tem bons pesquisadores, a Estratégia Nacional de IA foi criticada por ser meio vaga, e o talento acaba concentrado na academia, no setor público. Falta mais aplicação e investimento no setor privado, se comparado com outros países. Essa falta de gente impacta tudo, da defesa básica até a inovação. Entendi. Ok, então, resumindo a ópera aqui. O Brasil está navegando num mar cibernético bem agitado e complexo. Sim. Tem ameaças sofisticadas vindo de fora, tem um cibercrime local que se adapta e não dá trégua. Por outro lado, a gente tem uma lei de proteção de dados, a LGPD, ganhando força, com a NPD começando a mostrar os dentes, multando, regulando. Mas aí, a gente olha para as empresas e vê que a prontidão ainda está capenga, como os dados da Cisco mostram. E persistem aqueles desafios estruturais. Falta profissional, a coordenação entre os órgãos do governo precisa melhorar e sempre a necessidade de mais conscientização sobre os riscos. Entender essa dinâmica toda é fundamental. O Brasil não está isolado, né? O que acontece na nossa segurança digital afeta todo mundo. Cidadãos, empresas, a economia como um todo e até a imagem e as relações do país lá fora.
A estabilidade dos serviços que a gente usa todo dia depende disso. Com certeza. Então, ter consciência desses riscos e correr atrás de proteção, seja você um indivíduo ou uma empresa, não é mais uma opção, né? Virou necessidade básica para sobreviver nesse ambiente. Totalmente. E para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação, algo para a gente pensar. Com essa mistura que é tão nossa, né? Espionagem de fora, crime digital criativo daqui de dentro e essas brechas de preparo, de coordenação, que tipo de ameaça híbrida, sabe? Que talvez combine essas táticas globais com o conhecimento local das nossas fragilidades. Que tipo de ameaça, assim, poderia surgir especificamente contra o Brasil nos próximos anos, mirando talvez nossa infraestrutura crítica ou explorando justamente essas nossas particularidades? Boa pergunta. Ou olhando por outro lado, a privacidade agora está lá na Constituição, garantida pela LGPD, mas a fiscalização ainda está começando a engrenar e a gente continua vendo vazamentos gigantescos. Como é que essa tensão entre o que a gente quer de privacidade e a realidade dura da segurança ou da falta dela vai se resolver na prática para o dia a dia das pessoas e das empresas aqui? São perguntas que ficam no ar, né? Um cenário que muda muito rápido e que a gente precisa continuar acompanhando bem de perto. Questões essenciais mesmo. Bom, muito obrigado por nos acompanhar nesta análise do cenário cibernético brasileiro. A gente se vê na próxima.